Olá, seja muito bem-vinda ao canal Seja Forte e Corajosa. Bem-vinda a mais um vídeo essa semana que eu tenho certeza que vai falar com todas nós. Eu sempre peço ao Senhor Jesus uma direção, uma palavra que venha nos trazer uma consciência, que venha nos levar a tomar atitudes, a decidir mesmo, sair de onde nós estamos e ir para o único caminho, que é Ele, né? Porque Ele fala que sem Ele nada podemos fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Para mim é um privilégio estar aqui compartilhando a palavra dEle e aquilo que Ele, quando usa a minha boca para falar, Ele fala também comigo. E não é nada preparado aqui, tudo é o Espírito Santo que dirige, tá? E hoje a meditação tá lá em João 14, até uma dica para você que quer começar a ler a Bíblia, né? Comece por João, comece por Mateus. Mateus foi quando Jesus esteve aqui na Terra operando vários milagres e mostrando que ele era o Messias, né? Que foi prometido, mostrando que ele era o Filho de Deus. E aí, pedindo a Deus uma direção, ele me trouxe essa palavra, que por sinal eu estava falando dela hoje mais cedo. Eu fiz até uma oração a Deus alguns minutos atrás, e Deus falou através dessa palavra também comigo. E tá escrito assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O título lá de João 14, tá? Versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. A fé é a maior arma contra a dúvida, contra o medo, contra as aflições. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obras é uma fé morta, né? E não é sobre o nosso querer, é sobre as nossas atitudes. Nunca vai ser suficiente somente o querer. Querer um emprego bom, maravilhoso, todo mundo quer. Querer ser dono do próprio negócio, muita gente quer. Querer um cargo de liderança, muita gente quer. Mas o querer não é suficiente. O que nos leva a chegar lá é o ser, é o praticar, né? Então, a fé, ela nos proporciona essa confiança. Fé é acreditar naquilo que nós não estamos vendo. E foi por meio da fé que Jesus viveu. E ele é o nosso maior exemplo de conduta. Ele veio justamente como homem para mostrar que tudo aquilo que nós temos que fazer quando passarmos por aflições, por lutas, assim como ele passou, ele orou, ele pediu a Deus lá no monte: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, estava gerando um conflito dentro dele, né, de Jesus. Mesmo ele sabendo que ele ia ser glorificado, deu medo. Mas imediatamente ele consertou a fala e falou: contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Contudo, seja feito do jeito que o Senhor quer. Ou seja, Jesus veio aqui para fazer a vontade de Deus. E ele nos deixa essa dica: sejam meus imitadores. E aqui ele fala muito conosco através dessa palavra. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Ou seja, use a fé. Na casa de meu pai há muitas moradas. Isso quando Jesus estava falando isso aqui com os discípulos, tá? Em um bate-papo com os discípulos, Jesus falava muito em parábolas, né? Não era todo mundo que compreendia. Mas ele trazia muitos exemplos do cotidiano para fazer com que as pessoas entendessem como funciona o reino dos céus, como funciona as coisas, para exemplificar, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, Jesus falava com os discípulos. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Ou seja, ele está falando aqui do céu, né? Jesus está falando do céu aqui, que existem várias moradas. E não é que no céu terão casas, né? O céu é um lugar onde o Altíssimo habita, né? E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Jesus fala aqui que aonde ele estava indo, a casa do Pai, que é Deus, existem várias moradas. E se não houvesse, ele já tinha dito.
E eu vou preparar lugar. E vou preparar lugar para você. Mas tem uma condição desse lugar ser para você, para mim, para nós. Existe uma condição para termos acesso a essa morada. E é um lugar tão precioso, tão íntimo, tão poderoso, que é chamado de casa. Porque é onde vai nos acolher pela eternidade. Porque nós somos alma. E o temor maior que o ser humano tem que ter aqui em vida é na salvação da tua alma. A salvação em primeiro lugar. Esse tem que ser o temor. Porque Jesus foi para lá e ele disse que se não houvesse casa lá, ele teria dito. E falou que ia preparar lugar para nós, ou seja, esse lugar existe. Mas esse lugar não é para qualquer pessoa. São para os escolhidos, nem para os chamados. Está escrito na Bíblia que muitos são chamados e poucos são escolhidos. E só depende de nós, unicamente, escolher aonde nós queremos morar, né? E se esforçar para ter acesso a esse lugar tão maravilhoso, especial, que não é para qualquer um. E aí, Jesus continua falando com os discípulos. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Ou seja, Jesus está falando aqui da segunda vinda dele. Ele vai voltar. Jesus vai voltar, né? E ele vai voltar glorificado. Ele vai voltar em espírito. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que privilégio. Jesus fala isso para nós. E quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Aquele que faz aliança com Deus vai estar com ele quando ele vier. E está com ele aqui também. E ele vai explicar isso aqui na frente. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Ou seja, os discípulos já estavam andando tantos anos aqui com Jesus e Jesus já tinha deixado tantos ensinamentos, já tinha passado o livro de Mateus, onde Jesus operou vários milagres, maravilhas, Deus deixou vários sinais, né, várias parábolas. E então ele falou: vocês já sabem o caminho, né? Vocês já conhecem o caminho. Você já sabe para onde eu vou, porque Jesus já tinha falado, né? E disse-lhe Tomé, um dos discípulos: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo é um dos maiores ensinamentos da Bíblia. Aqui, Jesus não está mostrando o caminho. Ele está falando que ele é o caminho. Ele é o único caminho. Não tem outro. Você pode tentar, você pode achar, você pode fazer o que você quiser. Nós podemos fazer o que quisermos. Não tem outro caminho. Não existe. Deus é o dono do céu e da terra. Ele disse que sem ele, nada nós podemos fazer. Nada. Sem mim, nada podemos fazer. Então ele fala: eu sou o caminho e a verdade. Jesus é a verdade. Aquele que reconhece Jesus como o caminho e caminha com ele, conhece a verdade. Ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. É o único. Por intermédio de ninguém você chega até Jesus. Por nada. Somente, até Jesus não, até Deus. Por intermédio de ninguém você chega até Deus. Somente por intermédio de Jesus. Está escrito: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus é a vida. Nós não estamos buscando vida? O que nós estamos buscando aqui nessa terra? Não é vida com abundância? Não é paz? Não é felicidade? Não é gozo na alma? Tranquilidade? Sucesso? Sermos bem-sucedidos? Isso é vida. Isso é um estilo de vida. E Jesus é a vida. Então, para mim, esse versículo é o que
fala o contexto geral de tudo, né? Tudo aquilo que a gente está buscando, almejando, querendo somente no caminho que é Jesus, conhecendo a verdade que vai nos libertar, que Ele é a verdade, e a vida que só Ele pode nos proporcionar. Mais nada, mais ninguém. Mais nada, mais ninguém. Tudo é ilusão, vaidade. Salomão já falava. Vaidade. Salomão deixou tantos ensinamentos de sabedoria, tantos conselhos. Então, Jesus continua falando. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tenho visto. Ou seja, Jesus estava falando com Tomé. Se você conhece a mim, você conhece meu Pai, porque nós somos um só. Eu estou aqui por intermédio dele. O que eu falar é ele que está falando. Estou aqui para obedecer, para me submeter. O Senhor Jesus se submeteu à palavra. O Senhor Jesus se submeteu a Deus. Então, quem somos nós para não nos submetermos? Quem somos nós para não obedecer à palavra? Se o Senhor Jesus é o maior e único exemplo de humildade, de força, de perseverança, de vitória. É o único. Não tem outro. Jesus deixou um legado. E ele é vivo. Ele vive. E ele está aqui. Ele está aqui conosco. Mas não adianta só ele estar aqui. Ele tem que estar dentro de nós. E para que nós possamos conhecer a Deus de verdade, ele vai falar aqui o que nós temos que fazer. Vamos continuar lendo, senão eu já vou contar. Se vós me conheceis a mim, também vos conheceis meu Pai. E já desde agora conheceis, porque eu tenho o tendes visto. Ou seja, você já está me vendo, Tomé. Você está vendo os milagres que eu estou fazendo. Eu sou filho de Deus. Então você conhece ao Pai. Porque por meio de mim, porque Jesus é quem intercede por nós. Porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Por meio de Jesus, que é o Filho de Deus, nós temos acesso ao Pai. E disse-lhe Filipe, outro discípulo: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E disse Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Ou seja, não há tristeza maior para um pai do que um filho, ao invés de querer conhecê-lo, está preocupado somente com as bênçãos. Isso acontece muito hoje em dia. Muitos anos as pessoas ouvindo a palavra de Deus, eu vou na igreja, eu tô na igreja, eu tô lutando, tô perseverando. Mas não existe meio termo. Existe o único caminho. O único. Que tá aqui a palavra da verdade, da vida, da fidelidade, da lealdade. Tudo que o Senhor Jesus quer que nós façamos está instruído aqui na palavra. E Ele vai falar aqui mais na frente conosco qual que é a condição para quem realmente fala que ama a Ele. Então, eu imagino como Jesus não ficou decepcionado, os discípulos ali há tantos anos andando do lado dele, vendo os milagres, ainda perguntando: como que eu posso chegar até o Pai? Você está do lado do Pai. Você não me conhece. Você está vendo os milagres, mas você não me conhece. Então, não tem nada que deixe o Senhor Jesus mais triste. E a mesma coisa nos dias de hoje. Não é sobre ir na igreja, é sobre conhecer a Deus de fato, de verdade. É sobre nascer de novo. É simples. Obedecer. Se doar 100%. Está escrito: dai e dar-se-vos-á. Com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Dá primeiro, para depois você receber. Isso é fé. Se doa 100% para Deus, que Ele vai se dar 100% para você. Não é 99%. Em cima do muro, o muro é do diabo. O muro não é de Deus.
o nosso achismo não é de Deus. Deus é justiça, fidelidade, justiça. Justiça. E é justo aos olhos de Deus aquele que busca ser melhor todos os dias e coloca essa palavra em prática. E leva em consideração com temor, amor e fé. Ah, mas eu amo a Deus. Ama. Então nós vamos ver aqui mais à frente o que o Senhor Jesus fala em relação a isso. Não crês tu que estou no Pai? O Senhor Jesus continua falando com Filipe. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz a obra. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Então, Jesus aqui já estava mostrando que ele ficou indignado porque quando ele estava aqui como homem acreditando, as pessoas não acreditavam, quem dirá hoje em dia, né? Ele estava aqui operando os milagres na frente das pessoas e os próprios discípulos não o conheciam, quem dirá a multidão que seguia Jesus? Então, é muito diferente você estar na igreja e você conhecer a Deus. Tem uma diferença muito grande. Isso envolve uma dedicação, um relacionamento, uma aliança de fidelidade, assim como é um casamento de homem e mulher, né? E o que Deus mais quer é que você o conheça, que nós o conheçamos. Porque conhecendo a Ele, nós teremos tudo. Viveremos o reino de Deus aqui na terra e teremos acesso ao reino dos céus. Mas para conhecer a Deus, nós precisamos fazer escolhas para conquistar essa pedra, esse bem mais precioso que um ser humano pode ter na vida e que não é para todo mundo, está à disposição de todos. Como eu disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, Jesus falando aqui, então, crê pelo menos nas obras que eu faço, né? Na verdade, quando Jesus falava assim, na verdade, pode abrir as orelhas que ele quer falar algo forte. Porque um bom pai, ele exorta. Um bom pai não fica só passando a mão na cabeça. Nós temos que parar de nos apoiar somente na palavra que nos faz sentir alguma coisa. No sentimento, na emoção. Nós temos que parar de nos apoiar de que Deus é somente amor. Deus é justiça, Deus é razão, Deus é intelecto. Ele é amor também. Mas para que nós mostremos esse amor por Deus, nós temos que ser primeiro. Nós temos que praticar, nós temos que obedecer a palavra. E ele deixa esse exemplo aqui quando ele fala dessa forma. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Sejam meus imitadores. Quais são as obras de Jesus? E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então ele estava falando aqui, né? Jesus estava falando que ele ia para a glória e que quem cresce nele faria as obras que ele fez, e até maiores. Mas para fazer essas obras, nós temos que conhecer a Deus. Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Tá aí o segredo, o batismo com o Espírito Santo. Para ter o batismo com o Espírito Santo é necessário nascer de novo. Nascer de novo. Tirar todo o entulho, toda a sujeira, tudo aquilo que está no lugar de Deus no seu coração. É necessário se dedicar, ter interesse, mostrar, correr atrás, ir até o Pai. Vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Me busque em primeiro lugar, que as outras coisas eu vou te acrescentar. Deus quer que nós tenhamos interesse em conhecê-lo, não nas bênçãos. Não nas bênçãos.
Então, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E esse fará as obras que eu faço é imitar ele. É perdoar as pessoas, é amar as pessoas, é servir as pessoas, é estar à disposição. É trabalhar a humildade, ser humilde, reconhecer os erros, que tem muito que melhorar, que tem muito que aprender. As obras que Jesus fez foi colocar Deus em primeiro lugar. Deixou de desagradar quantos aqui quando ele veio como homem? Quantos ele deixou de desagradar por falar verdades? Os próprios fariseus, quantas verdades Jesus falou para aqueles fariseus, chamou eles de hipócritas. E falava com as pessoas, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, raça de víboras. Jesus foi odiado porque ele falava a verdade, porque ele não veio aqui para agradar as pessoas, ele veio para agradar a Deus. E assim tem que ser nos dias de hoje. Não é sobre sermos rudes, mas é sobre deixar de fazer a nossa vontade, ainda que essa vontade desagrade as pessoas, porém por temor e reverência a Deus. Por agradar a Ele em primeiro lugar. Esse que é o sentido. Então, esse fazer as obras que Deus faz aqui, não fala somente dos milagres que Ele operou, do poder que você vai receber quando for batizada com o Espírito Santo. Quando buscar Ele em primeiro lugar. Quando colocar Ele como prioridade na sua vida. Mas essas obras que Ele faz é praticar aquilo que Ele praticou. Aqui, com humildade, com verdade, com dedicação. Então, tem esses dois sentidos, ok? E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Muitas pessoas se apoiam nesse versículo no sentido de, e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. Senhor, o Senhor disse que tudo que eu pedisse em teu nome, o Senhor faria. E o resto do versículo? Para que o Pai seja glorificado no Filho. O que você tem pedido é para glorificar a Deus ou é para o seu bel prazer? Satisfazer os desejos do seu coração? Será que essa pessoa que você está pedindo, por exemplo, para Deus, é a vontade dele para sua vida? Vai glorificar o nome dele? Esse emprego? Esse bem material? Essa busca pela bênção em primeiro lugar, sem buscar conhecer ele em primeiro lugar? Será que isso vai glorificar a Deus? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para os desejos do vosso coração. Está escrito assim na Bíblia. Não recebeis porque pedis mal, pedis para os desejos do vosso coração. A Bíblia é um quebra-cabeça, um versículo vai encaixando no outro. E tudo quando pedis, em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E muitas das vezes nós procuramos atalhos, caminhos mais fáceis, adivinhações, superstições, cartas, horóscopos. Ai, deixa eu ver qual que é a cor do dia. Deixa eu ver o que tem pra mim hoje. Deixa eu ver o que meu signo tá falando. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem revelação de nada, senão por Ele, senão por colocar a palavra dele em prática, senão por colocar ele em primeiro lugar, sem atalho. E tudo quando pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Aí tá escrito lá no horóscopo assim, hoje, daqui uns dias, você vai encontrar o seu amor, esse mês vai ser um mês onde você vai encontrar a pessoa amada, vai ser um mês assim, assim, assado. Quem falou isso? Isso realmente glorifica o nome de Deus? Quem está dizendo isso? Da onde sai isso? Idolatria não é de Deus. Quando nós nos apoiamos em atalhos, em intermédios para chegar até Jesus, que não seja, para chegar até Deus, que não seja através do próprio Jesus, nós não estamos mostrando que cremos em Deus. Porque aqui tem mais de 8.000 promessas para aquelas pessoas que cumprem a palavra dele, que levam a palavra dele
em consideração. As promessas são para aquelas pessoas que o temem. E ele não é homem para que minta. Céus e terras passam, mas a palavra de Deus não passa. Já está profetizado, não é adivinhação. Está profetizado. Mas tudo que você pedir tem que ser para que o Pai seja glorificado. Isso vale para a nossa vida em todos os sentidos. O seu trabalho tem que glorificar o nome de Deus. Ele não pode falar somente sobre você, somente sobre um salário no final do mês. Ele tem que falar sobre aquilo que Deus nos ensina no 2º mandamento. Amar ao próximo como a ti mesmo. Tem que transformar a vida das pessoas, tem que alcançar as pessoas, tem que fazer o bem para o próximo. Tudo que a gente fizer nessa terra tem que ser para glorificar o nome dele, não o nosso. E o que nós estamos pedindo é para glorificar o nosso nome ou o nome de Deus. Nós estamos buscando somente a bênção, esquecendo de buscar o abençoador. E quantas das vezes nós oramos falando, meu Deus, o Senhor não me ouve? Quantas das vezes Ele tem nos chamado e nós não temos dado ouvido ou levado em consideração o que Ele tem deixado escrito para nós? A Bíblia está aberta. Está aberta na mesa da sala, está aberta lá no quarto. Mas não tem espírito. Porque você não absorve o que está escrito. Não é sobre ter conhecimento da palavra. Não é sobre ter anos dentro da igreja. Olha os discípulos, anos andando com Jesus e ainda estavam na ignorância da fé. Mas Jesus estava ensinando, assim como Ele está ensinando para nós hoje. Está nos ensinando. Endireita o seu caminho, endireita. Faça isso que eu estou falando para você fazer, porque só assim você terá a vida, só assim você vai conhecer a verdade. Porque eu sou a verdade, o caminho, a justiça. Deus fala que Ele é o que é. Eu sou o eu sou. Ele é o autor e consumador da fé. Não tem outro caminho, só Ele. E aí, o outro versículo aqui para finalizar fala: Jesus promete o Espírito Santo. Tá aí, tá aí, tá aí. O segredo. Você quer ser bem-sucedida na sua fé? Você quer ser uma cristã de verdade? Busque o batismo com o Espírito Santo. Busque o novo nascimento. Leia João 3, na conversa de Jesus com Nicodemos. Tem que nascer de novo. Tem que ter um coração puro, humilde. Tem que se fazer como uma criança que não entende nada, não sabe nada, tem que se sujeitar, tem que ser submisso a Ele, porque Ele é rei e nós somos apenas vasos de barro em suas mãos, que podemos nos tornar em vasos de honra em suas mãos, se nós nos permitirmos sermos moldados. Agora, se o nosso eu, nosso achismo, nosso orgulho, nossa prepotência, nossa vaidade estiver acima de tudo, orgulho, mágoa, ódio, casa, pai, mãe, filho, família, trabalho, tudo. Se tudo isso estiver na frente dele, não tem como você nem eu, nós recebermos as promessas. Nem as adivinhações, nada vai te ajudar. Meras mentiras, né? E aí, quando ele fala, Jesus promete o Espírito Santo, esse para mim é o mais forte. E aqui, preste atenção que ele vai falar isso 3 vezes, tá? Se me amais, guardai os meus mandamentos. Tá aí. Jesus está falando. Se me ama mesmo, guarda os meus mandamentos. Coloque em prática. Leve em consideração. Se me amais mesmo. E eu sei se você me ama. Porque eu sei se você coloca os meus mandamentos em prática. Eu sei se você tem interesse nas bênçãos ou no abençoador. Eu sei o que você tem feito. Jesus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares. Esse é o maior temor que nós temos que ter. Nunca esquecer que Jesus, ele vê tudo no nosso mais íntimo, sozinhos e na frente das pessoas. E eu o rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O outro Consolador é o Espírito Santo. Jesus foi glorificado e o Espírito de Deus
por meio de Jesus, é o Consolador, que virá para aquelas pessoas que buscarem, colocarem a palavra em prática, sendo fiéis, tementes a Deus, obedientes e com temor e usando a fé. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber esse Espírito. Porque não o vê nem o conhece. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. O mundo não conhece o Espírito Santo. Enquanto nós estivermos fazendo as nossas vontades, o nosso querer, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, é contrário à verdade, é contrário àquilo que Ele ordena para que a gente faça e sugere, Ele ordena para quem decide seguir, né? Essas são as condições. E sugere convidando as pessoas que querem conhecer Ele de verdade. Então, o mundo não pode receber o Espírito Santo. Não é de qualquer jeito. Por isso que eu falei que não é somente sobre estar na igreja. Não é. É sobre fugir do pecado, fugir da aparência do mal. E nós sabemos o que é pecado. Nós sabemos aquilo que desagrada a Deus. Se a consciência acusa é porque está desagradando a Deus. E cabe a nós sermos humildes e reconhecer, ó Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa. Eu decido agora abandonar isso, aquilo, o outro. Eu faço uma aliança com o Senhor aqui agora. Me ajuda nessa caminhada. Eu quero te conhecer. Eu achei que eu te conhecia, eu não me conheço. Me ajuda. Humildade. Humilhação. Reverência, temor, reconhecimento, decisão, atitude. Porque depois dessa oração tem que tomar atitude, tem que mostrar. Não é sobre querer, lembra que eu falei? É sobre ser. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Então, aquele que coloca a palavra de Deus em prática, busca o Espírito Santo, conhece a Deus, porque Deus habita dentro dessa pessoa. Cara, tem coisa mais maravilhosa que essa? Ter o próprio Deus habitando dentro de você? Mas existe uma condição para isso. O mundo não pode receber o Consolador, que é o Espírito Santo. Por isso que eu bato tanto na tecla do batismo. E batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com batismo nas águas. Não tem nada a ver. É um outro batismo. Batismo nas águas é a decisão que você toma ali, fica nas águas todo o seu passado. Você levanta para uma nova vida. Não tem nada a ver com isso, tá? Eu vou pular aqui um pouquinho. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Jesus vive. E aquele que tiver o batismo com o Espírito Santo também viverá com ele. Aonde ele disse que tem muitas moradas. Por isso que nós temos que ter esse temor da salvação. Porque Jesus vai voltar de novo. E ele virá como um ladrão. Se ele não voltar para todo mundo ao mesmo tempo, ele vai voltar para você, para mim. E ninguém sabe o dia da morte. Nós precisamos estarmos preparados. Porque nós vamos passar pelo livro da vida. E nós vamos prestar contas das nossas atitudes aqui. Nada que a gente faz passa despercebido, tá? Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Naquele dia, quando Jesus voltar, para mim, para você ou para todo mundo, no dia da nossa morte, quando a alma descolar do corpo, se nós formos de salvação, se nós tivermos andado aqui em conduta a Deus, com temor, obediência e com batismo com o Espírito Santo, se nós tivermos o batismo com o Espírito Santo, naquele dia nós vamos ver que valeu a pena se dedicar. Valeu a pena abrir mão do nosso achismo, do nosso eu, deixar de desagradar as pessoas para agradar a Deus, tudo em prol da nossa salvação. E Deus quer te salvar para te usar, para ajudar outras pessoas que não conhecem essa palavra. Deus quer te fazer um canal de bênção na vida de outras pessoas. E Ele quer te abençoar e te batizar mais do que você quer, se você reconhece hoje que não conhece a Deus de verdade. Precisa ter essa consciência. Deus fala no nosso intelecto, não no nosso coração. Ele fala na nossa razão. A nossa razão. Ele nos leva a agir, não a sentir. Ação. Sentimento destrói.
sentimento da preguiça, amanhã eu faço, hoje não, deixa pra depois, ainda não chegou a minha hora, ainda não chegou a minha vez, a hora é agora. Ninguém sabe se vai ter chance de pedir perdão amanhã ou se vai estar vivo amanhã. Não vamos deixar pra última hora. Queira viver o reino de Deus aqui na terra. Queira isso. Aquele que tem os... Olha esse versículo 21, 14 e 21. Mais uma vez Jesus falando, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Segunda vez que Jesus cita isso aqui, hein? Então, é isso. Tá simples. Não adianta falar que ama. Se me ama, me obedece. Simples. Simples assim. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Tá aí a diferença. Tá aí a diferença. Se você colocar a palavra em prática, obedecer, decidir tomar uma posição agora, tá, Jesus, eu decido entregar minha vida pro Senhor, eu já entendi que do meu jeito não tá dando certo, eu não vou chegar a lugar nenhum, a minha alma está condenada se eu não me aliar ao Senhor, que é o único caminho, a verdade e a vida. Então, meu Pai, me perdoe pela minha ignorância, porque eu não sabia. E eu decido hoje entregar minha vida para o Senhor. Eu decido hoje me obedecer ao Senhor. Me ajuda. Se Jesus vê dentro de você sinceridade nessa entrega, Ele vai se manifestar. Ele vai se revelar a você. Não tem preço isso, minha amiga. Não tem preço. Não tem preço. E a condição de uma oração bem-sucedida é o que eu falo nos outros vídeos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu irei até ele. Então se humilha na presença dele. Faça uma aliança com ele agora. Decida obedecer. Não estar somente no banco de uma igreja, mas colocar a palavra dele em prática, fora da igreja. Porque o que vale é quem você é fora, não quem você é lá dentro. Lá dentro a gente passa muito pouco tempo. Você fica muito mais tempo na sua casa, no trabalho, nos lugares. Nós temos que ser de Deus em qualquer lugar. Nós temos que estar prontos para servi-lo em qualquer lugar. Jesus passou pela figueira com fome e a figueira não tinha dado frutos. Ele foi amaldiçoou a figueira e a figueira apodreceu. Nós temos que estar prontos quando Jesus quiser nos usar para alcançar outras pessoas. E temos que estar à disposição para servi-lo. E não servir de qualquer jeito, como o mundo serve, mas servir deixando ser usado do jeito que ele quer usar, levando a salvação, assim como pela misericórdia dele eu não sou nada, assim como eu estou sendo usada aqui para falar essa palavra. Então ele fala, e disse Judas, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Olha a ignorância. Mas Jesus é paciente, ele está nos ensinando. Agora, existe uma diferença muito grande em conhecer a palavra de Deus e não colocar em prática. Uma coisa é você não saber da verdade. Agora que você sabe, o que você vai fazer com isso? Tem uma diferença. Se você sabe e não pratica, não é ignorância mais, né? E Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos a ele e faremos dele morada. Pela terceira vez Jesus fala, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos a ele e faremos nele morada. Você quer ser, o seu corpo é templo do Espírito Santo. É templo. Quem está morando aí? Quem que você está permitindo morar aí dentro? Jesus só entra se tiver vazio, se o trono estiver limpo, porque ele não aceita dividir o lugar com ninguém, com pessoas, com lugares, com coisas, com achismo, orgulho, mágoa, dúvida, medo. Tudo isso não vem dele. Deus é fé. Deus é fidelidade, confiança, perseverança. Deus é salvação. Deus é só crer. Deus não é negatividade. Deus é positividade. Então, se existe isso dentro de você, avalia. Toma uma posição hoje. Porque Deus quer se revelar a você e quer fazer morada em você.
mas de tudo só depende de você, não dele, tá? Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, que é o Consolador, que o Pai vai enviar para aqueles que colocam a palavra em prática, que buscam esse batismo, que se dedicam, como eu falei nessa mensagem toda, vai te ensinar todas as coisas. Vai te ensinar tudo aquilo que você está buscando aí, do seu jeito. O Espírito Santo vai te ensinar. Permita, busque, se arrependa, faça uma aliança com Deus. Sem o batismo com o Espírito Santo, nós estamos perdidos. Nós não vamos conseguir suportar no dia mau. E o dia mau vai vir para todo mundo. Então se prepara, esteja pronta. Avalia, pesa, se humilha na presença dele. E faz uma aliança. Porque a melhor coisa e a melhor escolha que você pode fazer na vida, as coisas de Deus, é loucura para o mundo. E a matemática dele não é igual à nossa. E se as pessoas falarem mal de você, te perseguirem porque você decidiu entregar a sua vida, é porque você está no caminho certo. Porque ele disse que aquelas pessoas que entregassem a vida para ele, elas iriam ser perseguidas. Então faz parte. Se tá tudo tranquilo, tá tudo bem, é porque você não está agradando a Deus. Então, essa era a palavra de hoje. Espero que tenha te abençoado. Espero que você possa tomar uma posição diante de tudo isso que foi dito, diante de tudo isso que Deus falou com você, se Ele tiver falado. Deus te abençoe e até a próxima semana.